O vídeo de hoje, pessoal, também será sobre uma história narrada, só que dessa vez é uma história sobre o Thor. Eu irei contar para vocês sobre como o deus do trovão acabou se tornando o Arauto do Trovão, uma das versões mais poderosas do Thor. Se acomode aí, cara, vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal e bora conferir então esse vídeo. Essa história se passa em um tempo muito à frente do que estamos acostumados e começa com uma grande viagem pelo vasto espaço dos cosmos, que era iluminado apenas pelas estrelas que faziam parte do seu tecido universal. Isso é mais um pequeno detalhe, porém, mesmo sendo pequeno, carregava uma grande mensagem de importância. Um martelo que percorria sozinho, emanando uma grande energia elétrica, junto de um arco-íris. E vejam, na escuridão havia o trovão, e em seus calços a grandiosa voz de um deus que se tornou rei. Ouçam-me, o velho rei se foi. Todos nós guerreamos o suficiente por 1000 vidas. Sangue suficiente foi derramado nos 10 reinos, portanto, chega de morte. Por mais incrível que pareça, aquele mesmo martelo percorria por todos os reinos existentes, repassando as palavras daquele homem. Era algo tão impressionante que até mesmo os povos de cada mundo paravam seus afazeres apenas para ouvir a mensagem dita com determinação. Muitos a admiravam, mas outros povos, como os gigantes de gelo de Jotunheim, por exemplo, a temiam. Tanto que pela primeira vez depois de tantos anos, acabaram por sentir calafrios em suas espinhas. Das tempestades profundas, com rosas do céu, aos mais profundos abismos de Niflheim. Isso acaba agora, para sempre. Isso acaba comigo. Então ouçam-me bem, reinos da árvore da vida, pois apenas direi uma única vez: que haja paz, ou então que haja trovão. E com o fim desse testemunho, o martelo enfim chegou ao seu destino, caindo sobre a cidade de Nova York, que estava sendo invadida por uma criatura alienígena. O martelo, juntamente com um grande som de um trovão, despencou contra aquela cabeça da criatura, que lutava naquele momento contra os Vingadores. O velho rei se foi. Vida longa ao novo rei, pois meu nome é Thor. O golpe havia sido avassalador, que imediatamente o despedaçou, assustando até mesmo Tony Stark, que após tirar o elmo, riu e fez uma pequena pergunta: "Ei, Vingadores, alguém aqui tem uma caneta?" Depois desse grandioso início, somos rapidamente mudados para um outro cenário muito longe de Nova York, um outro sistema solar, Asgard, onde na própria ponte do arco-íris, está o Thor, com 2 corvos em seus ombros, e com a Lady Sif. Você viu isso, Sif? Todos os 10 reinos com um único arremesso. Nem mesmo Odin poderia realizar tal coisa. Sim, Thor, eu vejo tudo. Foi um ótimo arremesso. Sif então dizia, cortando o seu novo rei por cima. Porém, Thor não considerou aquilo uma afronta, até mesmo esboçou um sorriso. Sim, foi mesmo um bom arremesso, mas tem alguma coisa que demande minha atenção? Talvez um gigante de gelo? Aqui entre nós, faz muito tempo no qual eu não só com... Meu senhor, a Bifrost está sob a minha proteção. E receio que os teus dias de ataque finalmente se cessaram. Eu tenho meu papel, Thor. Então, pare de se esconder do seu e vá, seja rei. Lady Sif dizia aquelas palavras com um grande brilho em seus olhos e com um sorriso em seu rosto, indicando que ela não era a mera guerreira de Asgard que conhecemos anteriormente. Nesses anos todos, ela assumiu aquele cargo do Heimdall, e em um piscar de olhos, o Mjolnir voltou para as mãos do Thor. Sim, rei. Era evidente o pensamento do Thor, questionando a si mesmo se ele estava pronto. Ele se questionava profundamente enquanto olhava para o Mjolnir, que o Tony Stark havia rabiscado por cima, o dando os parabéns pela aposentadoria. Após aquilo, Thor, com o pesar em seus ombros, acabou se virando e caminhando lentamente pela ponte, para que cada um pudesse retornar para dentro do reino, questionando-se cada vez mais, enquanto ouvia sua amiga lhe encorajar a ir diretamente para o trono de Asgard. Agora eu sou o rei, mas o que é um rei para um deus? E bem, depois desse dia, meses se passaram. O reinado de Asgard nunca esteve tão forte depois da Guerra dos Reinos, que devastou Asgard anteriormente, antes que o Thor assumisse o trono. Muitas coisas também acabaram mudando dentro daquele reino, que agora estava sob nova direção. O Thor literalmente reconstruiu seu lar à sua imagem.
Uma vez que o trono de Odin residia em um palácio, o Thor possui um trono refeito em madeira e rocha. Uma madeira feita da própria madeira de Yggdrasil, a árvore da vida, e também com o símbolo rúnico Turizaz, gravado na madeira, simbolizando não só a grande prosperidade que Asgard teria a partir de agora, como também a força que possuía para a destruição, caso assim fosse necessário. Naquele momento, Thor estava assentado em seu trono, olhando para cada um dos seus súditos e resolvendo pendências do dia a dia. Porém, acabou dispensando tudo de uma vez, porque tinha acabado de sentir que aquilo não era necessário no momento. Então, como é sentar no trono do pai? Aquela voz passou a ecoar assim que as grandes portas de madeira se fecharam, após a saída dos seus súditos. Thor não estava nem um pouco surpreso com aquilo, apenas voltou seu olhar para a direção da voz, revelando então ser o seu irmão adotivo, Loki, o deus da trapaça. Não saberia dizer, meu irmão. Afinal, eu só me sentei no meu trono. Loki achou aquilo engraçado, olhando seu irmão de cima a baixo, onde acabou por soltar um pequeno riso, e então perguntou para o seu irmão recém-coroado: você está muito nervoso, não é? Afinal, você vai ter que reunir toda Asgard para dar um belo de um discurso, e convenhamos, você sempre fica mal-humorado quando tem que fazer essas coisas. Thor então diz: isso não é problema nenhum, Loki. Eu já fiz esse tipo de coisa no passado. Sim, mas você fazia discursos para exércitos matarem uns aos outros. Mas isso aqui é totalmente diferente, não é? Afinal, você tem que inspirar eles, né? Deveria. Thor estava olhando para o seu irmão, que estava caminhando em direção a ele. E com isso, acabou por cortar sua frase, impondo sua autoridade, enquanto se ajeitava em seu trono. Diga-me, Loki, rei dos gigantes de gelo, perdeu o costume de se curvar ao visitar um rei estrangeiro? Ouvir aquelas palavras facilmente tiraram o sorriso do rosto do Loki, onde com um descontentamento em seu rosto, acabou se curvando diante de Thor. Era óbvio que aquilo feriu muito seu orgulho, afinal todos nós sabemos que o Loki odiava se curvar diante de alguém. Me deixe em paz, Loki, e caso tente retornar sem o convite, eu mesmo vou dar ordem para os meus corvos comerem os teus olhos. Thor dizia aquilo tudo enquanto se levantava segurando um martelo, mas algo estranho aconteceu. Loki olhou para o seu irmão, que enrijecia brevemente os seus músculos, juntos de um pequeno grunhido, apenas para levantar o Mjolnir, o que anteriormente ele fazia com tanta facilidade, agora precisava fazer esforço. Loki então o questiona: está ficando mais pesado, meu irmão? Não me lembro de ver você grunhindo só para empunhar o Mjolnir. Assim como Thor alfinetou o ego de Loki, Loki fez o mesmo com Thor, que em um impulso de raiva lançou seu martelo contra Loki, que imediatamente se assustou, mas não o atingiu, o parando em pleno ar. Como você está fazendo isso, Thor? Agora eu sou o pai de todos, irmãozinho. Estou revestido tanto com o título quanto com o poder que isso acompanha. Seria bom você se lembrar disso da próxima vez que tentar me irritar. Thor apenas comentava aquilo como se não fosse nada, e ao terminar de falar, empunhou seu martelo com seu braço metálico e caminhou para fora do salão, mesmo com dificuldades de empunhar sua arma principal. Era mais que evidente que o seu poder não havia diminuído. Porém, Loki, mesmo acostumado a estar sempre errado, sobre as mais diversas coisas do universo, naquele dia ele tinha total certeza sobre dois assuntos fundamentais. A primeira é que o novo deus rei de Asgard tem mesmo sentido o peso do Mjolnir aumentar. Thor pode ainda não saber o motivo, mas com certeza com o tempo desejará não ter descoberto. E a segunda era que Thor realmente estava muito nervoso para discursar para todo o povo da Cidade Dourada, de Asgard. Quando estava sozinho, o deus do trovão havia feito questão de praticar em voz alta, em frente ao seu espelho, e fazendo também do Mjolnir o seu público. E conforme a temperatura levemente diminuía em seu reino, enquanto sentia sua respiração, ele observava flocos de neve caírem à frente de seu único olho, flocos de neve que ele não havia criado para o seu reino. E com isso, ele acabou percebendo que nunca dirá uma palavra no seu discurso. Pelas barbas de Odin, gritava Thor enquanto olhava um gigante despencar sobre o seu reino. Não qualquer um, o Galactus, o devorador de mundos, que desabava sobre a Cidade Dourada do seu reino, causando uma enorme explosão e destruição a todos que estavam reunidos ali, causando não só certas mortes, como também um grande horror, espalhando uma escuridão
preenchendo os desfiladeiros do centro de Asgard, enquanto a sua armadura mecânica derrete lentamente. Isso tudo enquanto Thor, furioso, apenas impunha o seu Mjolnir com toda a ira de um deus rei, conjurando inúmeros relâmpagos e raios para si, enquanto pula na direção do Galactus, enquanto ele esbravejava: Galactus, tu ousas tocar em Asgard? Thor gritava enquanto vários outros relâmpagos caíam sobre o seu martelo, canalizando a força da própria natureza, que era irradiada pelo poder do Deus Rei. Mas antes mesmo que pudesse utilizar toda essa força acumulada contra a entidade cósmica, Galactus falou: Pare, eu vim pedir ajuda. Você é o único que pode deter a praga estelar. O grande inverno está chegando. Logo depois disso, Galactus acaba desmaiando. E aí, cara, se passa algumas semanas, e desde a queda do Devorador de Mundos, a chuva de manhã da Cidade Dourada vem caindo por semanas. Relâmpagos caindo incessavelmente, junto de som de trovões ensurdecedores. Na cidade, os oficiais se ocupam contando os mortos, calculando os custos das destruições e qualquer outra coisa somente para se ocuparem para tentar ignorar o silêncio do seu rei. Retornando para o Thor, ele estava em seu próprio salão particular, reunindo com todos aqueles que já se tornaram uma vez arautos de Galactus. Pois é, meus corvos cruzaram a galáxia para encontrá-los e trazer cada um de vocês aqui. E agradeço profundamente por terem aceito o meu chamado. Agora me digam, por réu, o que é uma maldita praga estelar? E o que é esse inverno negro? A raiva de Thor era tão imensa que nem se conteve, onde acabou batendo a sua mão direita contra a mesa. Porém, de imediato foi respondido, mas não por alguém daquela mesa, e sim pelo surfista prateado, que acabou entrando ali ao atravessar as paredes. É o fim de todas as coisas. Olá, Thor. Agora me diga, o quanto vocês sabem sobre o nascimento do Galactus, do seu poder nos estados atuais? Ele era um explorador da galáxia, do planeta Ka. Algum cataclisma desconhecido matou seu universo e ele se tornou essa entidade cósmica. Isso, quem dizia, era o motoqueiro fantasma cósmico. Só um adendo rapidinho: se você não conhece o motoqueiro fantasma cósmico, tem uma história completa, exatamente como essa aqui, narrada, cara, no último vídeo do canal. Vou deixar também o card aqui em cima para você conferir tudinho sobre ele, beleza? Continuando a história, o surfista prateado completa o que o motoqueiro fantasma tinha dito. Não é desconhecido. A praga estelar, tempestade pestilenta, todos vários nomes para um único significado. É o único e verdadeiro fim, o inverno negro. Nesse meio tempo, Norrin, que é o nome do surfista prateado, acabou explicando, não só para o Thor, como também para todos os outros arautos do Galactus que estavam ali. Ele explicou que assim como o Galactus devora mundos, o inverno negro busca realidades para devorar. E que possivelmente a única chance da realidade na qual eles conhecem é fazer com que Galactus devore 5 planetas especiais, onde o surfista prateado manteve oculto por um bom tempo. Esses planetas possuem uma energia muito grande, além da imaginação cósmica, que seriam a chave para dar poder suficiente para que o Galactus acabasse de uma vez por toda com esse inverno negro, né? Deus, Galactus com mais poder? Qual de nós devemos guiar ele? Perguntou um dos seus arautos. Eu mesmo irei. Eu serei o arauto dele nessa jornada. Responde o surfista prateado. Pode até ser, mas você não vai sozinho nessa jornada. Thor dizia tais palavras enquanto um trovão caía por trás de si, revelando que estava determinado a se juntar a essa causa para dar um fim nesse problema de uma vez por todas. Mais tarde, o Thor reaparece, só que dessa vez no seu quarto, vestindo suas vestes antigas de combate, de quando ele era um vingador, né? Enquanto relembrava também das palavras da Lady Sif e Loki, que eles haviam dito para ele sobre os seus dias de combate e sobre o Mjolnir. Mesmo não dizendo, era óbvio que ele pensava na possibilidade que talvez essa vida de rei era o que estava atrapalhando ele com a sua relação com o Mjolnir. Não só isso, como ele sentia a falta dos combates, afinal isso estava dentro da própria linhagem de todo Asgardiano. O velho rei se foi. Ele dizia enquanto limpava o seu martelo, que mesmo depois de tanto tempo ainda estava com o bilhete do Tony Stark. Um bom tempo se passou nos quadrinhos. Então, coberto por guerra e flanqueado por uma dúzia de arautos do Devorador de Mundos, ferido, Thor caminhava em direção à entidade cósmica, onde mal se aguentava em pé. E ao ficar diante dele,
ele esbravejou outra vez, iniciando então o reinado negro do Rei do Trovão. Galactus, de joelhos. A entidade não pensou nem duas vezes e rapidamente se curvou diante do Deus do Trovão. O surfista prateado passou a voar para perto do seu senhor, que sentia o mesmo em sua mente, lendo todos os seus pensamentos e comentando estar impressionado por tudo que fez só para esconder a presença dos 5 planetas anteriormente. E após aquele breve assunto, o surfista passou a comentar: o Rei Thor nos agraciou com seu exército para levar os habitantes dos planetas em segurança antes que você os alimente. Podemos começar, mestre? Não. Não? Eu não compreendo, mestre Galactus. A praga estelar não é uma criatura. Cada galáxia ou entidade que o contempla o percebe de modo diferente, assim como sou percebido por cada um de vocês. O inverno negro, contudo, quando você observa, você vê a forma da sua verdadeira morte, e eu já o observei 2 vezes. Galactus dizia aquilo tudo enquanto seus olhos brilhavam, como se ele estivesse canalizando a sua força, se preparando para algo enquanto relembrava do seu misterioso passado. Quando eu era Galan, eu assisti o meu universo morrer diante dos meus olhos e não vi nada. Eu ainda não havia visto as maravilhas cósmicas que eu conheço hoje. Então aquilo me pareceu uma grande escuridão, um vazio, já que não podia compreender tais coisas com uma mente mortal. Mas então eu vi de novo. Você sabe que eu vi como a encarnação da minha verdadeira morte. Galactus dizia isso sem o menor medo ou vergonha de ter sido derrotado por aquela criatura. E então, antes que alguém pudesse ver, ele acabou lançando a energia cósmica diretamente para o Thor, que lentamente a absorvia. Eu vi, Thor. Eu não surgi sobre Asgard. Eu não vim aqui atrás de asilo. Se você há de ser meu fim, Deus do Trovão, então mataremos o inverno negro juntos, e quando acabarmos com isso, eu terei você por perto para que possa conversar contigo. Até lá, levante-se, Arauto do Trovão. O corpo do Thor estava totalmente irradiado de luz e energia, e foi então que, quando aquele brilho ofuscante que cobria toda a sua região sumiu, foi revelado o seu estado atual, um deus rei, infundido com a mais pura energia cósmica do Galactus. Tudo isso para que pudesse deter o inverno negro, mostrando que o Thor tinha um destino mais profundo do que imaginava, provando que a Lady Sif estava errada sobre o fim dos seus dias de combate, que ainda havia muito por vir. E foi assim que o Thor se tornou um dos arautos do Galactus, né? O Arauto do Trovão. Essa é a primeira parte dessa história, cara. Se esse vídeo tiver muito like e vocês gostarem, em breve, muito em breve, eu trarei a parte 2, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like, falou, valeu e fui!